Um outro destaque: o ministro André Mendonça confessou que o judiciário está invadindo a competência de outros poderes em alguns casos. Durante uma entrevista ao portal Migalhas, o magistrado disse ser minoria na corte atualmente, mas enxerga essa interferência da justiça principalmente nas decisões do Congresso. Mendonça tem adotado uma postura divergente dos outros ministros, ressaltada principalmente no julgamento sobre a responsabilização das redes sociais por conteúdos postados por usuários. Nessa ocasião, o magistrado ressaltou a importância da liberdade de expressão, afirmando que sem ela não há democracia. Começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, eu pude acompanhar essa manifestação do ministro André Mendonça, muito corajosa, fazendo um diagnóstico do atual momento na Suprema Corte, dizendo que ele é minoria. E ele identifica também esse posicionamento da Suprema Corte de interferir nas decisões de um outro poder. Dávila. O ministro André Mendonça demonstra grande coragem entre um STF cada vez mais político, mobilizado pelo ativismo judicial, ter coragem de dizer qual é o real papel do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de uma corte constitucional que não deveria adentrar na seara de poderes, demais poderes, executivo e legislativo, e que deveria circunscrever a sua atuação estritamente à proteção, à defesa e à interpretação da Constituição. O seu voto corajoso contra qualquer medida de aumentar a censura no Brasil foi um voto isolado na constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Mas mostra que a coragem e a voz do ministro André Mendonça não passam desapercebidos. Hoje, ele é minoria, mas amanhã ele poderá vir a ser a maioria do Supremo. Esperemos ver se o Brasil voltará à normalidade do funcionamento das instituições após as eleições de 2026. Mas até lá, vamos viver períodos de enorme turbulência, de embate constitucionais e institucionais, e um Supremo que se acha agora não só guardião da Constituição, mas guardião da democracia, da liberdade de expressão, e um poder que está acima de qualquer cidadão, quase que interpretando o que ele sabe melhor do que nós, cidadãos, do que é bom para nós. É o epítome da arrogância, da arbitrariedade que tanto fez mal às democracias no mundo afora e hoje prejudica enormemente a nossa própria democracia. Nós estamos repercutindo uma entrevista concedida pelo ministro André Mendonça ao portal Migalhas, que é um portal que cobre assuntos do judiciário, e nessa entrevista ele disse que o judiciário, que é a Suprema Corte, invade o espaço de outros poderes e deu o exemplo especialmente daquela manifestação que foi dada pela Corte em relação à regulação das redes sociais, o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Você, Mota, seus apontamentos a respeito dessa posição de André Mendonça. Ele está certo. O mundo tem sido tomado por essa doutrina chamada de neoconstitucionalismo, né? Uma doutrina que diz que os juízes devem assumir um papel proativo, eles devem preencher lacunas legislativas, corrigir as injustiças sociais. De novo, a justiça social aí. Então, em vez de fazer justiça, o papel dos magistrados é fazer a justiça social. E aí, nesse papel, eles podem interpretar a Constituição da forma que eles acharem melhor. Muitas vezes até abandonar o que está escrito no texto constitucional e se basear apenas nas suas próprias ideias, nas suas convicções, ou até em outras coisas completamente estranhas à Constituição. Mais uma vez, isso não está acontecendo só no Brasil. Isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, mas aqui está acontecendo de uma forma muito mais crítica. E o que muita gente diz é que esse fenômeno do neoconstitucionalismo e a ascensão
da juristocracia, que são os juristas que assumem o controle do Estado, esse novo sistema está substituindo a democracia e o Estado de Direito. Pois é, deixa eu só trazer o trecho, a fala exata do ministro André Mendonça, vou abrir aspas para ele. Sou minoria no Supremo hoje. Entendo que, realmente, em algumas situações, o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo, também na definição de políticas públicas, como o âmbito da discricionalidade, que deveria ser administrativa, adentrando-se na discricionalidade da esfera judicial, fecho aspas, para a manifestação do ministro André Mendonça. Você, Acácio, como avalia esse posicionamento do ministro da Suprema Corte? Também acompanhei algumas críticas em relação ao fato de ele ter verbalizado esse posicionamento. Essa notícia tem muitas camadas por algumas razões. Primeiro, a questão, essa discussão, uma eventual ingerência do Poder Judiciário em relação aos demais poderes, ela não é nova. É uma discussão, para quem estuda direito, que tem pelo menos 30 anos. O termo ativismo judicial surgiu exatamente no final da década de 90, início dos anos 2000, ganhou musculatura nesse período, porque à época nós já tínhamos decisões do judiciário onde estas se sobrepunham às prerrogativas do legislativo e do executivo. Essa questão só veio à tona nos últimos tempos por conta da polarização. A polarização fez com que as pessoas acompanhassem mais aqueles aspectos contrários à sua opinião, sem que elas estivessem preocupadas efetivamente com a solução do problema. Até porque se hoje o ativismo as afeta, em algum momento, muito provavelmente, o ativismo as agiu em benefício destas. É importante nós ressaltarmos também que o Poder Judiciário, ele é inerte. Inerte no sentido que o Judiciário só atua se for provocado por alguém. E quando nós olhamos para as principais decisões, e quando eu digo principais, as decisões mais polêmicas do Poder Judiciário nos últimos anos, todas essas discussões foram provocadas por partidos políticos ou por entidades vinculadas a partidos políticos. Neste momento, há uma sobreposição de partidos e entidades vinculadas à esquerda, mas em determinado momento isso também se deu por partidos e entidades vinculadas à direita. Quando a gente olha para a entrevista do ministro, por fim, a gente entende que a Corte brasileira, hoje ela é muito mais próxima à Corte norte-americana, onde os ministros não escondem a sua ideologia. Eu acho que essa é uma questão que tem um aspecto positivo, porque nós sabemos antecipadamente o que pensa cada um dos ministros, mas é muito negativa, porque o juiz, seja ele de primeira instância, seja ele da corte mais alta do país, deveria ser imparcial. E quando nós olhamos para o nosso judiciário hoje, estou generalizando, a imparcialidade dá espaço a outras vaidades e outros aspectos que acabam sobressaindo. O ministro disse muitas verdades na sua entrevista, mas também externou opiniões que, no meu entendimento, não condizem com o papel de um juiz. Me preocupa muito um juiz, e não estou falando especificamente do André Mendonça, que é alguém tecnicamente muito capacitado e alguém por quem eu tenho admiração, mas me preocupa muito um juiz que tenha gosto por holofotes. E os nossos juízes e os nossos ministros têm tido muito gosto pelos holofotes ultimamente. Juiz deveria falar no processo e não para as luzes, para as câmeras. Eu acho que começa aí a nossa preocupação. Pois é, agora, Dávila, o Acácio compartilha aqui informações importantes a respeito do início do uso desse termo ativismo judicial, só que a gente observou
uma intensificação dos debates e também das análises sobre quais teriam sido os gatilhos para esse processo ter ganhado uma notoriedade, ter de fato influenciado e sido provavelmente o estopim de muitas discussões a respeito dessa desarmonia entre os poderes. E aí há quem levante a possibilidade do advento da TV Justiça ter estimulado de alguma maneira esse aspecto destacado pelo Acácio do ego do juiz, né? A vaidade, a necessidade de estar sob os holofotes, dar entrevistas, se manifestar sobre isso, sobre aquilo, participa do Congresso em uma cidade do exterior, enfim, atua de uma maneira diferente de outros tempos, né? E isso, na avaliação de alguns, acaba interferindo no processo. Queria que você também discorresse e trouxesse sua percepção a respeito de possíveis distorções nesse processo, Dávila. Não há dúvida que a TV Justiça é uma aberração. Não existe nenhuma Suprema Corte no mundo que tenha uma TV Justiça. Aliás, as manifestações são nos autos dos processos. Mas a TV Justiça é apenas uma pequena parcela. O problema é quando membros da Suprema Corte passam a gostar de fazer política. Esse é o problema. Você gosta de fazer política, pendure a toga e vá disputar a eleição. Não use o fórum do STF para fazer política. Esse é o problema. E esse é um problema de atitude. Canhato, ontem mesmo nós demos uma notícia aqui nos Pingos nos Is do tamanho desprestígio do Supremo Tribunal Federal, do governo do Congresso. 60% da população hoje tem uma péssima avaliação do Supremo, do Congresso e do governo. Por quê? Porque se a Suprema Corte tivesse sido fiel ao seu papel de guardiã da Constituição, a reputação dela hoje seria gigantesca, porque ela estaria tomando decisões específicas para balizar a política, para manter todo mundo, cada um correndo na sua trilha e não adentrando um poder ao outro. Mas ao participar da política, não só em busca de holofotes, como o Acácio falou, mas como essa atitude da espetacularização da justiça, isso passou a criar um enorme desserviço à reputação do Supremo Tribunal Federal. E isso é muito ruim, porque, no fundo, o Supremo é a última instância, deveria ser aquele local onde reina a serenidade, o respeito absoluto à Constituição e que esteja despoluído das questões político-ideológicas. Mas é exatamente o que não está acontecendo. Então, eu vejo que o grande desafio que nós vamos ter a partir do próximo governo, onde desanuvia um pouco essa polarização, o radicalismo político, é fazer com que o Supremo volte a ser uma corte constitucional. É fundamental esse papel. Esse papel é essencial na democracia brasileira e, principalmente, eu vejo o Supremo como o regente dessa harmonia, independência e autonomia dos poderes. É ele que tem que cumprir esse papel. Então, do jeito que está, é péssimo. Aumenta a insegurança jurídica, aumenta a desconfiança das regras do jogo, e isso gera enorme insegurança no país. E ao gerar insegurança, nós não conseguimos atrair investimento de longo prazo, nós não conseguimos fazer com que o Brasil volte a crescer de maneira sustentável. Então, recuperar o papel de corte constitucional e deixar de atuar como um fórum político é algo urgente e imprescindível para a Suprema Corte recuperar o seu papel protagonista. E esse papel protagonista é um papel de discrição, de serenidade, de respeito e cumprimento às regras do jogo e da Constituição. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque, uma manifestação feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, avaliando, fazendo um diagnóstico em que, na percepção dele, o judiciário, a justiça brasileira, na figura do STF, interfere em decisões do Congresso Nacional. Mota, eu me lembro que em vários debates e análises a respeito da justiça brasileira, dos muitos posicionamentos e desse cenário de desarmonia entre os poderes, vocês
por diversas vezes falavam de um movimento de autocontenção, que talvez fosse o próximo passo, uma vez que a gente observava um esgarçamento das relações, um processo em que a corda era esticada cada vez mais, e a gente trazia as muitas projeções a respeito daquele PL da anistia, né? Vocês faziam várias análises e os caminhos possíveis a partir do entendimento para pacificar o país. Pois bem, só que assim, a cada semana surge uma informação, uma notícia de uma nova ação que foi ajuizada na Suprema Corte. E aí há o sorteio, há a definição por parte da presidência. Muitas vezes os processos acabam ficando com o mesmo relator. E aí aquele processo de autocontenção parece muito distante, né? Parece que era algo factível há alguns meses, mas agora parece muito distante. Porque o que a gente observa é que, possivelmente, a depender da decisão da Justiça a respeito, por exemplo, do caso do IOF, na verdade, talvez a corda possa, inclusive, romper, né? A gente pode observar um cenário muito pior daquilo que a gente imaginava há alguns meses. O processo da autocontenção, você imagina que ele está próximo? Poderá acontecer? Qual é o gatilho para esse processo ser iniciado? Eu acho que ele não está no mapa de forma nenhuma. Como eu disse, existe uma nova mentalidade. A mentalidade representada por essa doutrina do neoconstitucionalismo, muita gente também fala no panconstitucionalismo. Então, é uma mentalidade de que dar a última palavra sobre qualquer assunto para magistrados é defender a liberdade, defender a democracia, defender o Estado de Direito. Então, por que as pessoas vão abrir mão desse poder? Eu vou discordar aqui dos meus amigos, né? Eu vou discordar aqui de quase tudo que eles disseram. Comparar a nossa Suprema Corte com a Suprema Corte americana. A Suprema Corte americana, os juízes têm posições políticas claras, sim, mas eles não entram no jogo político. Lá não existe envolvimento de um juiz com o jogo político como existe aqui. Você não vê juiz da Suprema Corte americana fazendo declarações, dando entrevistas, se posicionando, prevendo resultado de futuros julgamentos. Isso não existe lá. Eu também não acho que a TV Justiça é problema. Eu acho que é uma simplificação exagerada a gente dizer que depois que foi criada a TV Justiça, aí os magistrados, porque querem aparecer na TV, estão fazendo coisas que de outra forma eles não fariam. Eu também não acho que radicalismo ou polarização é o problema. Radicalismo político no Brasil sempre existiu. O que acontece é que antigamente existia um polo só. Era só uma corrente de opinião que podia ser radical. Aí quando surge uma outra corrente, aí agora todos os problemas do mundo são por causa do radicalismo e da polarização. Eu também não acho que a Suprema Corte é o maestro dos três poderes. Para mim, o papel da Suprema Corte é claro. Ela é guardiã da Constituição. Ela, quando provocada e de forma bastante seletiva, ela examina leis, atos do Congresso ou do Poder Executivo e diz: isso é constitucional, isso não é constitucional. Simples assim, é assim que funciona nos Estados Unidos.